Muito boa noite, estamos iniciando mais um Cidadania em Pauta e hoje nós vamos conversar com os nossos convidados a respeito de um encontro promovido pela Escola Diocesana de Fé e Política, que tratou nesta sexta-feira que passou o encontro com candidatos a deputado federal, os alunos da escola, convidados, e lá compareceram 2 dos candidatos a deputado federal com domicílio eleitoral em Guarapuava. Para conversar conosco, o José Abel Brina Olivo, que é presidente do Observatório Social, né? Isso. O doutor Arthur Bittencourt Júnior, que é o coordenador da Escola Diocesana de Fé e Política. O Leonildo Leal, que é aluno, frequenta, portanto, a Escola Diocesana de Fé e Política, conversa conosco a respeito desta iniciativa da Escola Diocesana em trazer os candidatos a deputado federal para conversar com os alunos e convidados. Primeiramente, boa noite, professor. Boa noite, é uma honra estar aqui conversando com você novamente e com certeza esse assunto que nós tivemos aí na última sexta-feira, do dia 26, esse convite que foi feito aos deputados ao cargo de deputado federal, foi bastante interessante porque os alunos puderam fazer perguntas diretamente aos candidatos, nós, professores, participantes da escola, também pudemos entrevistar os candidatos e eles foram muito abertos, francos, responderam com bastante presteza aos questionamentos, alguns questionamentos até um pouco apimentados, digamos assim, e eles tiveram coragem, foram bastante objetivos nas respostas. Eu acredito que para nós, a escola, pudemos aí definir, muitos de nós, definir para quem que vamos votar nas próximas eleições para deputado federal. Bom, conosco também o José Abel Brina Olivo, que é do Observatório Social, e também já esteve na Escola Diocesana de Fé e Política. Boa noite também, é um prazer em receber. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que, como falou o doutor Arthur, eu acho que foi uma excelente oportunidade para a gente avaliar dentro daquele princípio do voto consciente, que vem trabalhando também junto ao Comitê 9840, junto a outras entidades, e a Escola de Fé e Política também é participante. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que hoje, quando se fala em democracia participativa, democracia direta, eu acho cada vez mais, e representativa, que é o caso que nós vamos exercer agora no domingo que vem, eu acho que a ideia é que a gente venha conhecer nossos candidatos, e notadamente os candidatos que representam a nossa cidade. É que nós temos aí alguns candidatos a deputado federal e a deputado estadual, com domicílio eleitoral aqui em Guarapuava. Leonildo também, boa noite, é um prazer também tê-lo conosco. Boa noite, Carbone, boa noite, Abel, professor Arthur. É uma honra estar presente, eu que sou aluno da escola, estar participando do teu programa e justamente falar um pouco sobre, eu acompanhei esse processo na sexta-feira e falar sobre essa questão dos candidatos a deputado federal estarem presentes e a gente poder participar desse evento. Bom, essa é uma iniciativa interessante também chamar os candidatos, aqueles que almejam ocupar aí um cargo no Congresso Nacional, que é o caso do deputado, não é, Abel? Sim. Eu acho que essa ideia, eu acho que primeiro que eles são nossos representantes, no caso, por outorga, eu acho que nada mais justo que eles venham, a nossa presença, vamos dizer, embora, e expor os seus planos e escutar também nossos anseios, Eu acho que isso faz parte do processo e cada vez mais a gente tem que refinar isso. Eu acho que esse processo a gente vem trabalhando já, no ano passado com os candidatos na eleição passada, com os candidatos a prefeito, Eu acho que isso tem que ser melhor, tem que ser continuado, tem que ser trabalhado e o pessoal também tem essa afinidade e o que eu acho que o candidato que tem medo do eleitor, a aproximação do eleitor, eu acho que não bate, Eu acho que tem que ter essa aproximação, sim, essa troca e como falou o Arthur, até algumas perguntas até um pouco mais contundentes, mas isso faz parte do jogo. Eu acho que temos que ter, essa abertura, esse discernimento de se perguntar e de se responder enquanto candidato, Iniciativa dessa natureza compromete, é claro, também o pretendente, no caso, aí ao cargo também em conversar com as entidades, não é? O candidato ele acaba colocando sua cara para bater de uma certa forma, se expondo, e se obrigando aí a responder com clareza, com firmeza, porque uma conversa
olho no olho, né? Os alunos fizeram as suas perguntas diretamente e não tem como se esquivar de um questionamento dessa natureza. Eu penso que o candidato, como o Abel falou, que não tiver esse perfil de encarar o seu eleitor frente a frente, naturalmente que vai ter muita dificuldade para se sustentar, né, nessa questão aí de angariar um cargo político, principalmente um cargo de tamanho envergadura, um candidato a deputado federal. Realmente ele tem que estar disposto a ouvir, né, a prestar atenção às reivindicações, porque ele vai estar lá em nome do eleitor, em nome daqueles que o elegeram. Então ele tem que ouvir aquelas pessoas que estão confiando, depositando o seu voto. Então é um processo absolutamente natural. Pena que alguns candidatos ainda não tenham a maturidade suficiente para compreender isso daí e não tenham comparecido a essa conversa. Não foi propriamente um debate, né? Foi uma apresentação de ideias. Eles não houve o confronto pessoal entre eles, mas diante dessa, mesmo sendo uma explanação de ideias, dessas proposições deles, eu acredito que foi bastante interessante, porque nós tivemos condições de analisar muito melhor do que num programa o programa de propaganda eleitoral gratuita, que eles têm pouquíssimos segundos. Então ali eles tiveram ali em torno de 1 hora cada um praticamente, e com isso nós tivemos condições de avaliar e definir, alguns de nós, o voto para quem que a gente vai destinar. Porque se desenvolveu, o encontro se desenvolveu de que maneira lá nesta noite? O encontro se desenvolveu, inclusive, é bom frisar isso aí, parabenizar os alunos, porque foi uma iniciativa dos alunos. Os alunos que nos pediram, nos instigaram, nos provocaram para que nós promovêssemos esse bate-papo com os candidatos a deputado federal, e aí se definiu em convidar os candidatos com um domicílio eleitoral em Guarapuava, em função exclusiva de que nem teria condições de convidar todos os candidatos a deputado federal, né? Ficaria bastante difícil. Então se definiu que seria palpável, seria mais tranquilo, mais fácil de definir por essa linha de raciocínio de convidar os candidatos com domicílio em Guarapuava. Nós temos 4 candidatos a deputado federal com domicílio em Guarapuava, mas somente 2 compareceram, né? São 4, né? O Júlio Agro foi convidado, compareceu, esteve presente. O Edoni Kliber também foi convidado, esteve presente. O Fanuc, né, foi convidado também. Infelizmente justificou a sua ausência, tendo em vista que teve problemas no trânsito. Parece que ele estava no Pinhão, no município de Pinhão, no dia. E também o candidato Antenor Gomes de Lima foi convidado e, infelizmente, talvez pela sua agenda, não pôde comparecer. Sentimos a sua falta, os alunos perguntaram, questionaram da sua ausência, mas talvez por um motivo justificável ele não pôde estar presente. Bom, Leonildo, e na sua avaliação também, enquanto participante também deste encontro, né, deste momento, né, que é um exercício de cidadania também, em se trazer o candidato, né, ou os candidatos no caso, para se exporem também junto à escola e mostrarem o que pleiteiam, caso venham lograr êxito. Eu achei muito válido o processo. Como o professor Arthur falou, não foi um debate praticamente dito, foi uma apresentação, né, das ideias, dos projetos. Eu gostei muito da forma como foi feito, porque os candidatos vieram com propostas já formadas, né, tiveram um tempo para apresentar suas propostas, discutir assuntos, tudo que está em pauta hoje, questão de segurança, questão de saúde, de habitação, toda essa linha, né, da apresentação deles. E foi muito válido, porque assim, eu acho que deveria ser dessa forma, acontecer dessa forma, todo candidato que se colocasse para estar se aproveitando essa oportunidade, justamente porque é uma forma mais direta de você estar com o candidato. Então, muitas vezes você gasta muito dinheiro em propaganda eleitoral, vamos dizer, em placas de publicidade, todo esse material, e você não se aproveita isso no material. E acho que numa simples apresentação, numa simples conversa, você consegue identificar melhor seu candidato. Bom, essa iniciativa não é a primeira do gênero que ocorre também, como o senhor mesmo disse, né, Abel? Quando para as eleições municipais nós tivemos também encontros dessa natureza na própria Escola Diocesana também de Fé e Política e outras entidades também da cidade que aproveitaram também aquele momento.
nestas eleições, a Escola Diocesana chama também os candidatos aí a deputado federal para conversarem também com os seus alunos e alguns convidados também. Essas iniciativas provocam também um exercício de cidadania, né? Eu acho que essa interação, né, entre candidatos que quem sabe venham a ser eleitos, né, e que depois terão um mandato de 4 anos para nos representar, é interessante já essa interação no período eleitoral, né, no período de namoro, vamos dizer assim, né, e depois, havendo o casamento, a gente tem que preservar esse casamento, né, esse relacionamento, né. Então, se já durante o namoro a gente faz por correspondência, usando o exemplo dos cartazes, né, certamente o casamento não será tão interessante, né. Então eu acho que esse contato, essa conversa, essa abertura, né, franca, como foi feita na sexta-feira, eu acho que é muito salutar, tanto para o candidato, que ele também está exercitando, como para nós, né, participantes do evento, que exercemos o nosso... Temos a oportunidade de colocar o nosso ponto de vista, fazer os questionamentos que nós achamos oportunos e ter a resposta, né, no momento. Então eu acho que isso tem que ter uma visão do próprio candidato, saber da responsabilidade dele, saber do que ele se propõe. E ser eleito vai representar uma região inteira, né, tem uma responsabilidade por 4 anos. Né? E nós também eleitores, na medida que depositamos a confiança, não só, porque você pediu que cidadania é 2 braços da balança, né? Pagar imposto e votar, né? E pagar imposto porque é o custo de viver em sociedade. Votar, que é justamente acompanhar a aplicação desses recursos, não é verdade? Então votar não é chegar lá agora dia 4 e botar um número lá na coisa. É botar um número sim, mas depois acompanhar os 4 anos. Daí então vem em conta com a nossa democracia participativa, a democracia direta. Então as coisas se completam. Agora, o que a gente está acostumado a fazer? Primeiro, votar em alguém, por mais diversos motivos, menos aquele, né, o conhecimento, a conveniência, né, a consciência, né? E depois esquece. Quem que eu votei mesmo? Puxa, esqueci. Né? Eu acho que não é esse o caminho, né? Nós vamos ter uma sociedade livre, justa e solidária na medida que a gente participar do processo e acompanhar o processo como agente direto do processo, e não como um mero espectador, um mero títere, vamos dizer assim. Né? Que independentemente, não é? Independentemente se o pretenso candidato venha ou não a se eleger, mas o importante é a participação dele também, e esse encontro também com a própria coletividade também. Eu acho que isso é interessante. É importante nós, eleitores, também termos aí uma questão dessa consciência de, embora não exista ainda no Brasil o voto distrital, mas nós de Guarapuava temos que pensar e aproveitar o programa, essa oportunidade para refletir um pouquinho sobre isso, porque nós votarmos por um candidato a deputado federal que não é de Guarapuava, né? Ficamos aí, a gente vê outras cidades aí, às vezes bem menores do que Guarapuava, que tem o seu deputado federal lá em Brasília. E nós de Guarapuava, infelizmente, já passamos algumas situações de não termos, e às vezes corremos risco nessa próxima eleição de não ter. Então, cabe uma reflexão para nós de Guarapuavanos aí, a repensar isso daí e votar para um candidato de Guarapuava que realmente possa nos representar e que nós possamos construir esse elo aí de conversar, de diálogo, de cobrar, inclusive, também, supervisionar os trabalhos do deputado. Eu acredito que é bastante interessante nós fazermos uma reflexão e optarmos por um candidato de Guarapuava, seja ele qual for, mas que tenha raiz aqui em Guarapuava. O que motivou... Nós vamos, acho que um intervalo, um rápido intervalo, né? E aí nós voltaremos com o Leonildo para nos falar o que motivou aí os alunos a convidarem os candidatos para este encontro. É um instante só, é lá e cá, voltamos já. Voltamos com Cidadania em Pauta, que é um espaço, né, da Escola Diocesana de Fé e Política. E conversando hoje com os nossos convidados, né, falando aí a respeito do encontro, né, promovido recentemente pela Escola Diocesana de Fé e Política com os candidatos a deputado federal com domicílio eleitoral em Guarapuava. Leonildo, o que motivou aí os alunos a convidarem os candidatos a deputado federal para esse encontro
lá na escola na sexta-feira que passou? Eu acho que a motivação principal é você estar, vamos dizendo, vendo todo esse processo eleitoral, participando disso, né? Participando um pouco mais, vamos dizer assim, essa participação mais direta mesmo, por você estar dentro da escola diocesana, né, de fé e política, faz com que você crie esse espírito político. Eu acho que isso deveria estar inserido na educação, nos colégios, né? E eu me sinto um privilegiado hoje de estar participando dessa escola e poder discutir sobre política. Então essa vantagem de se ter um candidato ali próximo de você, próximo dos seus colegas do dia a dia ali de escola, facilita muito para você entender melhor como funciona o processo. Então isso, eu acho que todo mundo deveria participar, né? Eu acho que a oportunidade de ter uma escola dessa em Guarapuava e ter essas participações com políticos, aprender, estudar sobre política, que, como diz o ditado, né, que religião e política não se discute, esse é um chavão que fica antigo, né? Então eu acho que deve se discutir religião e deve se discutir política, sim. E é uma oportunidade de o candidato estar ali apresentando sua proposta e você ter a oportunidade de fazer essas perguntas a ele. Outra forma é você participar de forma participativa mesmo, na cobrança depois, se esse candidato for eleito, né? Então é uma forma de você estar presente na política. Aproveitando para fazer um resgate até de uma fala sua, doutor Arthur, quando falava a respeito dos candidatos locais, né? E até conversávamos também durante o intervalo, né? Uma cidade com 120 mil eleitores encontra, às vezes, dificuldades em eleger representantes para o Congresso Nacional. As articulações que são feitas em Guarapuava, a sociedade civil organizada, eu acredito que está um pouco distante desse contexto da participação junto aos partidos políticos mesmo, para contribuir em apoiar candidatos de Guarapuava, a definir inclusive eventuais candidatos que concorrem ao cargo. A gente vê outras cidades vizinhas, menores do que Guarapuava, às vezes maiores do que Guarapuava, mas bem mais novas do que Guarapuava, inclusive, mas que tem assim, uma participação, que tem um destaque político bastante intenso, tanto a nível estadual quanto a nível federal. E nós ficamos aí, às vezes, brigando por um pedaço de carne, como diz aí, né? E fica difícil de a gente observar o crescimento de Guarapuava, e que esse crescimento às vezes encontra dificuldade até nessa própria competição que existe entre os grupos políticos de Guarapuava, que estão há muito tempo no poder, né? A gente tem que repensar essa questão aí, se esse método, essa metodologia que está sendo implantada em Guarapuava é válida, e até que ponto isso contribui para que Guarapuava cresça. Então, acredito eu, né, que temos que valorizar o candidato a deputado federal que reside em Guarapuava, que tem um domicílio eleitoral em Guarapuava, e embora ainda não exista no Brasil a questão do voto distrital, eu penso que nós, eleitores, temos o livre-arbítrio para fazer essa escolha e optar por um candidato de Guarapuava que fatalmente vai trazer benefícios para Guarapuava. Ele vai puxar, com certeza, a brasa para a sua sardinha, né, como se diz no dito popular aí. E isso vai, de uma certa forma, ter reflexos no crescimento econômico, no crescimento político, no aspecto social da nossa cidade. E em vez de nós ficarmos votando em candidatos que são turistas, que vêm passear em Guarapuava, que vêm simplesmente captar alguns votos aí em troca de algumas promessas eleitorais, de uma certa forma, nós, eleitores, a gente acaba votando por um candidato de fora, acabamos contribuindo para que toda essa metodologia do sistema político guarapuavano se permaneça, né? Isso acaba tendo prejuízo para todos nós. Essa mesma linha de raciocínio, Abel. Pois é, eu acho que duas coisas a gente tem que falar. Primeiro, responsabilidade dos partidos políticos. Nós já temos no ano passado, antes das convenções municipais para a indicação dos candidatos a vereador e prefeito, a gente fez uma campanha pública, né, alertando os partidos, né, que era o partido dê nos bons candidatos que dariam bons eleitos.
Porque o negócio é o seguinte, né? A gente vota, de fato, a gente vota numa lista fechada elaborada pelos partidos. Na verdade, quem que é dono do processo eleitoral são os partidos, e são os que menos aparecem. Na verdade, toda a verba, como é que é o dinheiro público? Os recursos públicos, né, disponibilizados pelas verbas partidárias lá, os partidos, fundo partidário, o fundo partidário, que é público, exato, que é o fundo partidário, que é público, na verdade, isso não, é uma coisa assim meio, né, que não é claro. Né? E como é feito, dizia um estadista alemão que política e salsicha é maior, a gente não vê como é feito, mas eu acho que aqui nós temos que ver assim, política e salsicha eu não sei. Agora, política nós temos que saber sim como é que é feito. Certo? Temos que saber sim, temos que ir lá e lá. Afinal de contas, a política temos... que vai mandar. Exato, nós, né? Claro. Então existem essas coisas, né? Essas conveniências. Né? E uma cidade que nem a nossa ser um representante, e na Câmara Federal é interessante o representante, porque em função da nossa estrutura de distribuição de receita. Né? Tem as emendas parlamentares, tem a distribuição voluntárias, certo? E a abertura das portas em Brasília, que hoje nós sabemos que o governo federal é o maior concentrador da receita. É de lá que vem os recursos. Embora não queiramos que os deputados federais sejam meros despachantes, não é? Sim, claro, mas de qualquer forma nós temos que admitir que faz falta. Exato. Ele, antes de mais nada, ele é um fiscalizador executivo, mas também é um abridor de porta. Daqui fazer lei nós temos bastante. Certo? Isso é o último, na minha opinião. Precisa participar no orçamento também, na construção do orçamento, então, apresentar emendas. Muitas vezes a gente vê os deputados simplesmente dizendo amém a todas as emendas. Então, se faz necessário isso também, porque nós podemos observar, como vocês acabaram também de mencionar, regiões até com menor destaque, muitas vezes menores, inclusive populacionalmente, tem vários, não só um representante, vários representantes no Congresso Nacional. E se beneficiam disso, obviamente, com a carreação de recursos, né? Os recursos que são carregados para essas regiões. E nós estamos sem representante há quantas legislaturas? Há várias. Nós já estamos sem representante. Temos que sair pedir apoio de candidatos, de deputados federais que foram eleitos, digamos assim, num outro município, num outro local. Né? E aí nós vamos pedir ajuda para eles, pedir apoio para eles, porque nós não temos um representante. Claro que muitas vezes até conseguimos ajuda, mas pela boa vontade desse deputado federal, mas se fosse um candidato de Guarapuava, teríamos um trânsito muito mais fácil, muito mais livre. E é interessante que o candidato se eleja e cumpra o mandato, é isso que vocês querem dizer? Mas que dúvida. Eu acho que eu quero ver se colocar à disposição, certo? Para exercer o mandato. E ele vem ser eleito. É óbvio que ele tem esse compromisso, isso nem se questiona. Inclusive, certo? Isso foi uma das perguntas que foi feito lá na sexta-feira. É como nós citamos, você teve o primeiro exemplo do casamento, a mesma coisa que eu marcar o casamento com a moça e depois não me mudo para a casa dela, né? Não é verdade? No caso, eu não me mudo para a casa dela. Esse questionamento, Abel, foi feito por um dos alunos da escola, não lembro qual aluno especificamente, e também perguntando se o candidato em eleito, se ele cumpriria com os 4 anos de mandato. Que é isso que se quer, né? Que fique lá em Brasília, no caso. Isso, lógico, ele foi eleito para isso, ele pediu o voto para isso. Agora daí depois ele acaba rasgando essa proposta. Isso é tão inconveniente. Mas deixa quieto. Eu acho que isso aí nem se questiona, isso é uma coisa que temos que cobrar isso aí. Isto, né? No compromisso. Né? Isso é que o cidadão também deve cobrar do eleito aí, né? Após ele eleito, que ele cumpra com essa proposta que ele se dispôs, né, a cumprir os 4 anos, que o faça. E não simplesmente ficar por um curto período, aí ele resolve achar que os ares secos de Brasília não lhe faz bem. Pois que vai atacar a renite dele lá, e aí ele acaba migrando para um lugar mais... Ou já quer disputar um outro cargo. Pois então esse sistema aí, nós eleitores temos que cobrar efetivamente, parar assim, com essa aceitação dessa mudança, desse trampolim, desse ping-pong dos candidatos aí que são eleitos para um cargo e acabam migrando para outras funções, embora eles tenham os argumentos deles, eles dizem lá que no cargo que eles foram remanejados aí, eles possuem melhores condições de contribuir, mas foge realmente com aquilo com a proposta que eles nos venderam. É igual o vendedor, ele chega para te vender um produto
ou se vai comprar aquele produto com aquelas características, com aquela qualidade, com aquele preço, aquela mercadoria. E aí, quando você vai abrir o pacote, a mercadoria é outra. Então, é nesse sentido que eu penso que o eleitor está muito, muito insatisfeito e eu acredito que daqui para frente os candidatos vão diminuir bastante aí esse método aí de ficar mudando. Se são eleitos para um cargo, que cumpram o cargo, que não fiquem optando por uma outra situação. Mas aí acho que falta uma questão também, organização. A organização civil, né? Eu acho que as entidades de classe devem se unir e como disse o Abel, a gente tem que ter essa representação, definir essa representação para a questão, para a nossa região. A partir do momento que você tem um candidato lá, você tem como fazer essa cobrança de forma mais efetiva. Então, um candidato, ele depois que ele estiver lá representando, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer a manipulação, de sair do seu cargo e deixar essa representação vazia, como aconteceu com o nosso município. Então, por quê? Porque a organização civil vai estar pronta, vai ter um meio de fazer essa cobrança e vai se tornar muito mais forte, né? Então, eu acho que isso falta muito. Acho que a gente tem que crescer politicamente nisso também. Bom, aproveitar também o momento, né? Nós teremos agora, no próximo domingo, dia 5 de outubro, as eleições, né? Eu acho que é interessante também a pessoa já estar preparada para o voto, ir lá e votar. Não anular o voto e não votar em branco, porque isso não interessa para a democracia, não é mesmo, Abel? Exato. Eu acho que o exercício do voto tem que ser exercido na sua plenitude. Certo? Eu acho que o eleitor tem que ter essa visão e saber qual é o mote da campanha do Comitê 9840 diz que não tem preço, tem consequência o voto, né? Não tem preço, tem consequência. E realmente essa é a consequência que tem que ser medida na hora de votar. Aquela maquininha lá tem que ser usada, é uma arma com poder muito grande e tem que ser usada com toda a sua clareza e firmeza, mesmo porque é secreto também, né? Não é verdade? Então eu acho que tem que ser exercido, ainda não deve se usar de desculpa para não ir, para se ausentar, porque de qualquer forma, veja o seguinte, o processo eleitoral está aí. Qualquer posição que você tomar, você está tomando a favor ou contra alguém. Não tem como como o eleitor se eximir desse processo. Fazendo o que ele fazendo, sempre ele vai estar tomando, uma consequência terá. Todas as nossas ações são políticas. Exato. Né? Ou anular voto, ou não comparecer, ou votar em branco, certo? Ou vender o voto, que é pior de tudo, não é verdade? Então, veja bem, tem que se verificar, quando falou o Leonido primeiro sobre os custos de campanha, tal coisa, também verificar isso, né? Dá uma avaliada na campanha do candidato, por que está se gastando tanto dinheiro, em benefício de quem esse investimento? Por que eu gosto tanto assim de ser representante, que eu gasto tanto dinheiro? E dinheiro de quem mesmo? Né? Diz, né, que em Guarapau tem um ditado que diz que pólvora alheia é barata, né? Então, é bom dar tiro com pólvora dos outros, né? Então, tomar muito esse cuidado e usar bem esse instrumento do voto, que as consequências serão nossas, com certeza. E nós estamos pagando isso já há muito tempo e pagando caro. Quando o Abel fala a questão de democracia plena, nós temos que entender também que a democracia plena ela não se resume exclusivamente ao voto, né? Mas é o caminho. É o caminho, sem dúvida, é um passo importantíssimo, mas nós temos que ir além também essa questão do voto, participarmos aí das audiências públicas, acompanhar a questão orçamentária, quando tem as audiências para discutir o orçamento, embora nós tenhamos ainda muita dificuldade, que as audiências são feitas em horários impróprios, temos essa dificuldade, isso aí a gente sabe, mas o argumento também da Câmara agora foi mudado o horário. A Câmara adora mudar o horário. Pois é, mudaram o horário, parece que quando o cidadão acostuma com o horário, eles acabam mudando. Arruma desculpa para mudar. Só que daí agora, da última vez, eles argumentaram o seguinte, não, mas é que a sociedade reclamou e queria um horário diferente. Só que na prática eles argumentaram, e nesse particular até dei razão para eles, porque a sociedade civil não tem se feito presente. Então por que salvo algumas exceções,
salvo algumas exceções, a gente respeita e valoriza e aplaude. Hoje é transmitido pela TV Câmara também. Mas a gente tem que entender que a sociedade civil também, muitas vezes, tem se omitido e tem participado Vamos pouco. Rapidamente agora para a conclusão, só conclua o seu raciocínio. Então, veja bem o seguinte, o problema da Câmara, o horário tem que ser horário adequado para que a população participe. A gente vem acompanhando a Câmara desde 2009 e tem trabalhado nisso. Agora veja bem o seguinte, sempre que houver uma discussão de assuntos relevantes, houve presença da população. Sim. Então quem tem que tornar o trabalho deles interessante para a população são eles. Os próprios vereadores. Exato. Eles têm que tornar o trabalho, certo, as sessões. Tá? Agora você vai lá e sai com o vidro, né? E esse que tem que. Certo? Nem sempre as sessões são. Às vezes é tortura. Exato, são tortura chinesa. Pô. Ele quer falar. Muito obrigado aí pela presença de todos. Agradecemos aí ao Leonildo pela presença, também ao professor também pela presença e também Muito obrigado ao pela Abel. oportunidade, desculpa aí ter se empolgado um pouco, mas Faz parte. certo. Isso é interessante. Obrigado também a você que esteve conosco. Encerramos aqui mais um espaço do Cidadania em Pauta. Uma boa noite.